Em 1950, o Brasil entrou para a história ao sediar a 4ª edição da Copa do Mundo da FIFA. O torneio marcou o retorno da competição após uma pausa de 12 anos causada pela Segunda Guerra Mundial, que impediu a realização das edições de 1942 e 1946. 13 seleções participaram daquela edição: Brasil, Iugoslávia, Suíça, México, Espanha, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Suécia, Itália, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Pela primeira vez, o futebol mundial desembarcava em solo brasileiro, levando partidas para diferentes regiões do país e aproximando milhões de pessoas do maior evento esportivo do planeta. 6 cidades brasileiras foram escolhidas para receber os jogos, cada uma delas teve papel importante na realização do torneio e ajudou a escrever um capítulo marcante da história do futebol. Neste vídeo, vamos conhecer essas cidades sedes e os estádios que receberam partidas da Copa do Mundo de 1950. Começamos a viagem por Curitiba, a capital paranaense em 1950. Possuía cerca de 180 mil habitantes e vivia um período de crescimento econômico e urbano. A cidade foi escolhida como sede da Copa do Mundo por representar um importante centro regional do sul do Brasil, além de contar com boas condições de transporte, hospedagem e uma das melhores estruturas esportivas da região. Atualmente, Curitiba possui aproximadamente 1.831.000 habitantes e é reconhecida como uma das capitais mais desenvolvidas do país. O palco da Copa na cidade foi o estádio Durival Brito e Silva, mais conhecido como Vila Capanema. Inaugurado em 1947, o estádio era uma das construções esportivas mais modernas do Paraná e possuía capacidade para cerca de 15 mil espectadores. Durante a Copa do Mundo de 1950, a Vila Capanema recebeu 2 partidas. A primeira colocou frente a frente as seleções da Espanha e dos Estados Unidos. Já a segunda reuniu Suécia e Paraguai, levando o clima do Mundial à capital paranaense. Ao longo das décadas, o estádio passou por reformas e adequações para acompanhar as exigências do futebol moderno. Atualmente, possui capacidade para aproximadamente 17 mil espectadores e pertence ao Paraná Clube. Agora vamos ao Rio Grande do Sul. Porto Alegre, em 1950, possuía cerca de 396 mil habitantes, e já era uma das cidades mais importantes da região sul. A capital gaúcha foi escolhida como sede da Copa do Mundo por sua relevância econômica, pela tradição esportiva dos clubes locais e pela infraestrutura disponível para receber um evento internacional. Atualmente, Porto Alegre possui aproximadamente 1.389.000 habitantes e continua sendo um dos principais centros urbanos do sul do país. O palco da Copa na cidade foi o Estádio dos Eucaliptos, pertencente ao Sport Clube Internacional. Inaugurado em 1931, o estádio passou por melhorias para receber o Mundial e possuía capacidade para cerca de 20 mil espectadores, sendo uma das principais praças esportivas do Rio Grande do Sul na época. Durante a Copa do Mundo de 1950, os Eucaliptos receberam 2 partidas. A primeira colocou frente a frente as seleções da Iugoslávia e do México. Já a segunda reuniu México e Suíça. O estádio foi demolido em 2012. Agora vamos a Minas Gerais. Belo Horizonte, em 1950, possuía cerca de 353 mil habitantes e era uma das cidades que mais cresciam no Brasil. A capital mineira foi escolhida como sede da Copa do Mundo por sua localização estratégica no Sudeste, pela importância econômica do estado e pela capacidade de receber visitantes de diversas regiões do país. Atualmente, Belo Horizonte possui aproximadamente 2.416.000 habitantes e continua sendo uma das maiores capitais brasileiras. O palco da Copa na cidade foi o Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Arena Independência. Inaugurado em 1950, poucos meses antes do início do Mundial, o estádio possuía capacidade para cerca de 15 mil espectadores. O estádio recebeu 3 partidas. A primeira reuniu Iugoslávia e Suíça. Em seguida, foi a vez do confronto entre Estados Unidos e Inglaterra. Já a terceira partida colocou frente a frente Uruguai e Bolívia. Ao longo dos anos, o estádio passou por diversas reformas e modernizações. Sua principal reconstrução ocorreu em 2012,
quando foi praticamente reconstruído para atender aos padrões atuais de segurança e conforto. Atualmente, a Arena Independência possui capacidade para 23.018 espectadores e pertence ao América Futebol Clube. Agora vamos a Pernambuco. Recife, em 1950, possuía cerca de 525 mil habitantes e era uma das cidades mais importantes do Nordeste brasileiro. A capital pernambucana foi escolhida como sede da Copa do Mundo por sua relevância econômica e cultural na região, além de contar com uma infraestrutura capaz de receber delegações e torcedores vindos de diferentes partes do país e do exterior. Atualmente, Recife possui aproximadamente 1.588.000 habitantes e continua sendo um dos principais centros urbanos do Nordeste. O palco da Copa na cidade foi o Estádio Adelmar da Costa Carvalho, mais conhecido como Ilha do Retiro, e possuía capacidade para cerca de 20 mil espectadores durante o Mundial. A Ilha do Retiro recebeu uma partida. O confronto colocou frente a frente as seleções do Chile e dos Estados Unidos. Ao longo das décadas, o estádio passou por diversas reformas e ampliações. Atualmente, a Ilha do Retiro possui capacidade para aproximadamente 32.500 espectadores e pertence ao Sport Clube do Recife. Agora vamos a São Paulo. Em 1950, a cidade possuía cerca de 2.198.000 habitantes, e já era o maior centro econômico e industrial do Brasil. A capital paulista foi escolhida como sede da Copa do Mundo por sua enorme importância nacional, pela excelente infraestrutura urbana disponível na época e pela capacidade de receber grandes públicos. Atualmente, São Paulo possui aproximadamente 11.905.000 habitantes e é a cidade mais populosa do país. O palco da Copa na cidade foi o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Estádio do Pacaembu. Inaugurado em 1940, o estádio era considerado uma das mais modernas arenas esportivas da América do Sul e possuía capacidade para cerca de 60.000 espectadores durante o Mundial. O Pacaembu recebeu 6 partidas. A primeira foi entre Suécia e Itália. Em seguida, o estádio recebeu Brasil e Suíça, Itália e Paraguai, Uruguai e Espanha, Uruguai e Suécia, além de Suécia e Espanha. Ao longo dos anos, o estádio passou por diversas reformas e modernizações. Atualmente, o Pacaembu possui capacidade para aproximadamente 25.500 espectadores e continua pertencendo à Prefeitura de São Paulo. Agora vamos ao Rio de Janeiro. Em 1950, a então capital do Brasil possuía cerca de 2.377.000 habitantes e era o principal centro político, cultural e turístico do país. A cidade foi escolhida como a principal sede da Copa do Mundo por sua importância nacional e internacional, além de ter sido a escolhida para receber o maior estádio já construído para uma competição de futebol até aquele momento. Atualmente, o Rio de Janeiro possui aproximadamente 6.731.000 habitantes e continua sendo uma das cidades mais conhecidas do mundo. O palco da Copa na cidade foi o Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, construído especialmente para a Copa do Mundo de 1950. O estádio foi inaugurado poucos dias antes do início da competição e possuía capacidade para cerca de 200.000 espectadores, tornando-se o maior estádio do planeta na época. Durante a Copa do Mundo de 1950, o Maracanã recebeu 8 partidas. Entre elas estiveram Brasil e México, Brasil e Suíça, Brasil e Iugoslávia, Espanha e Inglaterra, Espanha e Chile, Brasil e Suécia, Brasil e Espanha, e por fim o confronto decisivo entre Brasil e Uruguai. Foi justamente neste último jogo que o estádio recebeu um público estimado em quase 200.000 pessoas, recorde de público que permanece até hoje. Ao longo das décadas, o Maracanã passou por diversas reformas e modernizações, especialmente para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. Essas adaptações reduziram significativamente sua capacidade, que atualmente é de aproximadamente 78.838 espectadores. O estádio pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro e segue como um dos templos mais famosos da história do futebol mundial.
E assim conhecemos as cidades e os estádios que receberam os Jogos da Copa do Mundo de 1950. Cada estádio teve seu papel na realização do primeiro Mundial após a Segunda Guerra Mundial, ajudando a levar o futebol para diferentes regiões do Brasil. Deixe nos comentários sua opinião sobre os estádios e não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Até o próximo vídeo.